meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Daniela e hoje eu trouxe mais uma aula maravilhosa para vocês, é a nossa bolsa londrina. Olha que bolsa linda, gente, vocês viram aí no início a lista de materiais, né, a fotinha, o vídeo dela. Então, é uma bolsa, um padrão que eu criei para auxiliar vocês a usar esse kit aqui maravilhoso da Bags Acessórios, porque eu recebi alunas lá no Instagram dizendo: Dani, eu quero comprar o kit da Londrina, o kit Londrina, mas eu não sei qual modelo eu uso para dar certo com ele. Então, eu criei esse padrão, essa bolsa, né, para dar certo com esse fecho e com essa aba, tudo certinho, né, esse kit de acessórios, tá? Então, ela é feita com fundo de crochê, se você quiser fazer com fundo no sintético também dá, mas como o kit não vem com fundo no sintético, então a gente faz no crochê mesmo, tá? Coloquei aqui as bailarinas, então eu usei o fio náutico, é um passo a passo que tá muito incrível, muito fácil de fazer. Quem é iniciante vai conseguir tranquilamente. Então, eu vou deixar para vocês aqui explicadinho agora a lista completa dos materiais, né? Alguns acessórios que é mais importante eu explicar para vocês, tá? Bem, e os materiais que nós vamos precisar são apenas esses. É o kit Londrina, ele vem com a aba, tá? Que já vem com o fecho. Lindo, maravilhoso. Esse fecho aqui, ele tem garrinhas. Facilita muito pra gente poder prender na bolsa, né? Já vem com a alça tiracolo, tá? Esse é no sintético, esse material. E a gente vai precisar do fio. O fio náutico que a gente vai utilizar é o de 5 milímetros, tá? Esse vem com 700 gramas, é o que a gente precisa, né? Sobra um pouquinho só dele, então é a quantidade mais ou menos necessária pra gente produzir a nossa bolsa no tamanho que eu vou estar ensinando aqui pra vocês na aula. E também, como eu mostrei aqui mais na frente, ó, as bailarinas, tá? São 5 bailarinas. Nós vamos precisar estruturar o fundo, na verdade é opcional, mas pra mim não é, porque eu não gosto muito de bolsas com o fundo lá embaixo, eu prefiro que ele fique retinho, bonitinho, então eu sempre estruturo o fundo da bolsa com a tela plástica, que é essa aqui, ó, ela é bem grande, 50 centímetros por 33, até dobrar aqui pra facilitar. Então, você vai tirar um pedaço aqui, eu já tirei pra outra coisa, ó, você vai tirar o pedaço conforme o tamanho do fundo da bolsa, tá? Então, é uma tela bem grande que dá pra várias estruturações de fundo de bolsa, se você for fazer uma tela, né, vai dar bastante. Então, nós vamos precisar da tela somente na medida que for ficar o fundo da bolsa, tá? E aí, nós vamos precisar também da agulha 6,5, tá? Essa aqui é uma bem velhinha, porque a minha novinha eu já não achei. Aqui tem muito isso, gente, de perder a agulha. Eu coloco no lugar depois que eu vou procurar, não acho mais. Mas quem tem criança pequena em casa já sabe, né? Acabei esquecendo de falar, né? A gente precisa de um par de argola articulada também, tá? Que a gente possa prender aqui a nossa bolsa na parte de cima e ficar dobradinha com a argola articulada. A gente vai fazer isso com mais facilidade e aproveitando a gente já vai colocar a nossa alça nela, né? Então, é opcional se você não quiser, mas eu acredito que fica muito mais bonita usando ela, tá bom? Então, agora sim, vamos lá para nossa aula. Então, vamos lá, vamos iniciar com a laçada inicial. Troquei aqui de agulha, peguei esse aqui que é mais preferida minha, 6,5, tá? Aqui você vai fazer, eu faço assim a laçada, ó, deixo essa perninha aqui, ó, pra cá, sem usar, e eu dou aqui uma volta, tá vendo, ó? Venho por cima, dou uma volta, fica assim, eu pego o fio, passo aqui pela agulha e passo por dentro desse buraquinho aqui, tá? Ajusto, pronto, feita a laçadinha. Essa perninha aqui é pra gente fazer o arremate, né, dela e não ter risco de desmanchar. Então, aqui nós vamos fazer um cordão de correntinhas, precisaremos fazer 15 correntes, tá? Faz aí levemente folgadinha, para que quando a gente volte, descendo os pontos, não tenha dificuldade. 15 correntes para a base, mais uma para subir. Então, o total, nós faremos aqui 16 correntinhas. Então, tem aqui 15 correntes, mais uma, 16. Então, essa é só para subir. Então, a gente pula ela, vem nessa aqui, a última, né, que foi a de número 15. Atrás da correntinha de cada uma delas tem esse altinho aqui, ó, tá? Esse fiozinho que passa por trás. Então, pula a última, vem na anterior, entra aqui atrás, ó, tá? Pega a laçadinha, a agulha por dentro dessa laçadinha de trás, pega o fio, traz aqui pra frente e aqui a gente vai tecer um ponto baixo, tá? Então, o fundo da nossa bolsa, ele é um fundo oval, né, retangular, na verdade, e ele tem várias carreiras, né,
no sentido circular, tá bom? A gente vai finalizar a carreira, começar a próxima, finalizar e começar a próxima. Então, aqui o que a gente vai fazer é tecer mais 2 pontos no mesmo ponto que a gente já fez o primeiro, ó, no mesmo local. Você entra aqui, tece o segundo, entra no mesmo lugar e tece o terceiro, porque aqui a gente já vai formar a parte da lateral, onde ela ondula, tá? Fica onduladinha, né? Redonda. Aí, aqui, para cada um dessas próximas correntes, você vai tecer apenas um ponto, tá? Então, aqui nós vamos ter, ó, 1, 2, aqui sempre pegando, opa, a perninha de trás, tá? Da correntinha, ó, que é a parte da frente e que é a parte de trás. E aí, você vai fazendo os seus pontos baixos. Então, eu vou fazer junto com vocês até finalizar um ponto baixo para cada uma das correntes que a gente fez. Até a gente chegar aqui ao final desse nosso cordão de correntinhas, tá? Se você estiver fazendo rápido, aí você pode colocar o vídeo numa velocidade mais baixa, né, menor. Mas aqui é só pontos, tá, ó, que eu estou fazendo em cada uma das correntes. Um ponto em cada corrente, até chegar aqui ao penúltimo, tá? Esse é o último, esse é o penúltimo, tá vendo? Essa é a última correntinha. Então, aqui a gente vai fazer, ó, após aquelas 3, ó, 1, 2, 3, a gente contou aqui, vamos contar, na verdade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Teremos 13 aqui nessa parte reta, tá? E assim como a gente fez nessa primeira 3 pontos, nessa última a gente vai fazer também 3 pontos no mesmo ponto, tá? De base. Então, entra aqui, faz uma, entra novamente no mesmo ponto, só que agora eu vou entrar desse lado aqui, ó. Tá? Pra não ficar aquele buraquinho aparecendo, tá? E entra aqui novamente. Sempre é importante que seja no mesmo ponto. Você pode só pegar uma perninha ou duas, mas aqui nesse último faz de uma forma que não fica um buraquinho, tá? Então, fiz 1, 2, 3 pontos, né? Na mesma corrente. E agora, a gente tem esse outro lado aqui, onde a gente vai voltar fazendo ponto até chegar aqui. Dessa vez, a gente vai pegar apenas a perninha de trás. Então, aqui, nós já vamos também arrematar essa perninha inicial por dentro dos pontos, tá? Esse aqui foi o ponto que eu fiz, o próximo é esse, ó. Então, você vai vir aqui pegando a perninha de trás e vai fazer um ponto baixo para cada uma das correntes, pegando sempre a perninha de trás, ó. Vou mostrar aqui melhor. Dessa forma, tá, ó. E aí, vai ficando essa perninha aqui da frente, ó, pra fechar e dar um acabamento mais bonito no fundo aqui da bolsa, tá? Então, vou pegar aqui de novo essa perninha inicial pra mim arrematando por dentro dos pontos. E a gente vai fazendo um ponto em cada uma das correntes de base, pegando somente a perninha de trás e arrematando a perninha inicial, tá? Fazendo tudo de uma vez só. E aí, vai ficando assim, tá? E assim como a gente fez 13 pontos aqui no meio, ó, desse outro lado, entre uma lateral e outra, faremos 3 aqui desse outro lado também, 13, tá? Acabei falando 3, né? Então, são 13 pontos. Claro, se você tiver escolhido fazer, né, com uma outra espessura de fio, outro material de fio, né, outro tipo de fio de malha, você tem que fazer adaptações, tá? Eu vou medir aqui pra vocês agora, ao final, pra vocês terem noção do tamanho que tá esse aqui. Pra vocês fazerem, não pela quantidade de correntes, mas pela medida. Então, vocês vão fazer a quantidade de correntes iniciais baseado na medida e não na quantidade de correntes, porque se a espessura do seu fio, por exemplo, for mais fino, e você fizer a mesma quantidade de correntes que eu fiz no início, que foi 15 mais 1, ou seja, 16, vai ficar desse tamanhozinho aqui, porque o fio é mais fino, né? Se for um fio bem mais grosso, esse tamanho que tá aqui, já não fica assim, já fica bem maior. E também depende da tensão do seu ponto, mas, né, é uma média que a gente tira, tá? Então, esse entendimento, né, que se o fio for mais fino, fica menor, o fio mais grosso fica maior. Então, a gente não segue pela quantidade de correntes, se você trocar o tipo de material, a espessura, você vai seguir pela medida, tá bom? A medida que a gente tem aqui nessa primeira carreira, ó, basicamente 16, quase 17 centímetros, tá? Eu não meço as correntinhas porque ela altera quando a gente vem tecendo os pontos, então eu gosto de medir na primeira carreira. Então, você fez aí uma base, Dani, tô usando um fio mais grosso, então ao invés de colocar 15, um exemplo, né? Ao invés de você colocar 15, você colocou 12. Aí, você fez todo o processo igual eu ensinei. No primeiro ponto, fez 3 pontos.
Nesse último aqui, na última correntinha, fez mais 3 e no meio um ponto em cada um. Fez o mesmo processo. Então, aí você terminou essa primeira carreira, você mede. Chegou aproximadamente essa medida, 16, 17 centímetros, então tá ok, tá bom? Por que que é importante chegar à medida? Porque a gente tá baseando pelo nosso kit, a nossa aba, né, dos nossos acessórios aqui dessa bolsa. Então, pra não ficar uma bolsa muito grande, nem muito pequena, em comparação com esse acessório, tá bom? Que a gente vai estar utilizando lá no finalzinho a aba, né, da nossa bolsa. Então, aqui, a gente vai passar para a nossa segunda carreira. Se você quiser, assim como eu, pode estar marcando aqui, só para você não se perder. Ó, essa aqui é aquela correntinha que a gente pulou, esse é o primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, ó, os 3 dessa lateral, tá? Então, nesse primeiro ponto, que é esse aqui, ó, a gente já vai entrar direto. Essa é a única vez que eu passo de uma carreira para outra sem fazer a emenda, tá? Por quê? Porque quando eu fazer a emenda anteriormente, antes de aprender essa técnica aqui, ficava um altinho aqui, um mondronguinho assim. Gosto de falar que é um mondrongo, né? Um altinho que não ficava bacana. Então, da primeira carreira entrando pra segunda, eu já entro direto, tá? Agora, quando eu terminar a segunda carreira, passando pra terceira, aí sim eu faço a emenda. Então, pra ficar um resultado mais bonito. Então, eu já vou entrar aqui nessa primeira corrente. Na verdade, é o primeiro ponto dos 3 dessa lateral. Essa corrente aqui não é o primeiro ponto, é aquela que a gente pulou. Então, você vai entrar na próxima, ó, que é essa aqui, que é o primeiro ponto. E já vem direto aqui, ó, e faz um ponto baixo. Então, esse é o primeiro ponto da nossa segunda carreira, tá? Por isso que eu vou marcar pra gente não se perder, já que a gente não fez emenda, fica muito parecido aqui. Então, aqui, nessa segunda carreira, nós vamos tecer em cada um desses 3 pontos dessa curvinha aqui, ó, dessa lateral, vamos tecer 2 pontos nele. Então, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Faremos 3 vezes o aumento, tá? Ao invés de termos 3 pontos que tínhamos na carreira 1, agora nessa carreira 2, vamos ter 6 pontos aqui. Então, aqui faz 2. E aqui no próximo faz mais 2. Então, fizemos 3 aumentos. E aqui a gente segue nessa parte reta um ponto em cada um, até chegarmos aqui, ó, no primeiro desses 3 dessa outra lateral. Então, finalizado aqui, ó, cheguei essa parte reta, cheguei no primeiro dos 3 e vamos repetir o mesmo aumento que fizemos aqui nesse outro lado, nesse primeiro vez que a gente fez. Então, vamos entrar e fazer um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Então, primeiro aumento dos 3, tá? No próximo ponto, você entra, que tem que ajeitar, que ele tá deitado. Vamos ver aqui se vai dar certo. Isso. Puxa o fio e faz o segundo. Opa, entra aqui no próximo. Puxa o fio e faz o terceiro. Entra no próximo e faz agora o terceiro aumento, tá? Então, fizemos aqui, ó, 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Então, 3 aumentos. E agora, me sobra aqueles 13 pontos que eu tenho aqui, até chegar antes do marcador, né? Então, eu vou só seguir fazendo um ponto, perdão, para cada ponto. Outra coisa, se vocês quiserem fazer aqui, ao invés de ponto normal, quiserem fazer centrado, ó, você pode fazer, tá? Ó, não tem problema, pode fazer centrado. O fundo fica mais estruturado, mas gasta um pouquinho mais de fio. E eu quero leveza pra bolsa, então eu prefiro fazer ponto baixo normal e depois só estruturar com a tela, que é mais leve, tá? Mas também, se quiser, né, como eu falei, é critério você fazer ponto centrado já pra ficar um fundo da bolsa mais firme. Então, a gente segue fazendo um ponto em cada um até chegar aqui, lá no marcador. Eu já cheguei ao final da segunda carreira. Se você contar, você vai ter exatamente 13 pontos até aqui o último aumento, e do outro lado, exatamente 13 pontos, tá? Claro, se você tiver feito outra quantidade de correntes no início, para adaptar a medida, vai ter outra quantidade aí, mas sempre se repete a mesma quantidade de um lado e do outro, em cada carreira. Então, aqui nós vamos iniciar a nossa terceira carreira, e agora sim a gente vai fazer uma emenda de carreira, tá? Então, o que nós vamos fazer? Onde tá o marcador é o primeiro ponto que a gente iniciou essa segunda carreira. Então, você vai pular o primeiro ponto, vai entrar atrás do segundo, dessa forma, pegar a laçada, passar aqui pra trás. Feito isso, ó, você vai vir aonde essa laçadinha passou, então, por baixo dela, ó, vem por baixo da laçada e pega mais uma perninha aqui, desse ponto, a perninha só de trás, pra poder ficar mais seguro, tá? Coloca a agulha dentro dessa laçada, fica dessa forma,
Aí, você vai ajustar aqui pra não ficar muito folgado, senão fica aparente onde é a emenda. Pega aqui o fio, passa por baixo disso aqui tudo, traz aqui pra frente. Traz cavando assim pra não forçar seu braço. Sobe. E aqui você vai fazer, ó, sobe um pouquinho. Faz uma corrente que equivale ao primeiro ponto da nossa terceira carreira. Nesse caso aqui eu já não marco, porque como ele fica mais alto do que, ó, a anterior, então eu já sei que é o primeiro ponto, tá? Então, aqui o que nós vamos fazer? Na carreira anterior, lembra, a gente fez 3 aumentos, né? Nessa carreira também são 3 vezes o aumento. Cada carreira a gente repete 3 vezes o aumento, só que entre um aumento e outro vai ter um ponto sozinho. Então, esse é o ponto sozinho, o próximo é o ponto de aumento. Então, você vai entrar aqui e vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. Certo? Então, fiz um sozinho e um aumento. Fiz uma vez esse processo. Vou repetir o processo. Um sozinho. No próximo ponto, o aumento. Isso. E aí, a segunda vez o processo. Já repeti, agora a gente vai fazer a terceira, né? Um sozinho. E o próximo, um aumento. Pronto. Repetimos aqui 3 vezes o mesmo processo. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Então, tá ok aqui as nossos aumentos, né, da lateral. Agora, a gente vai fazer a parte reta, que a gente repete 13 pontos até chegar aqui no aumento, onde a gente vai repetir os aumentos também. Então, aqui é um ponto sobre cada um ponto da base, até finalizar, até chegar ao outro lado. Então, já fiz aqui a parte reta, ó. Se você quiser contar após o último aumento, você conta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Pode contar, mas para não ter que ficar contando direto, quando você vê que o aumento, ó, você já sabe que é onde inicia no primeiro, ó, 2 pontos juntos aqui no mesmo ponto de base. Então, no primeiro já inicia a lateral, tá? Então, aqui a gente vai vir fazer um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Fizemos a primeira vez. Agora, a segunda vez, um sozinho. No próximo, um aumento. Finalizando a segunda vez, vamos fazer a terceira. Um sozinho. E no próximo, o aumento. 1 e 2. E aqui me sobra os 13 pontos da parte reta. Vou puxar aqui meu fio. Ó, os 13 pontos da parte reta até aqui que foi, né, onde a gente iniciou a carreira, tá? Bom, finalizei a parte reta. E aqui a gente vai repetir a mesma emenda para iniciarmos já a quarta carreira. O fundo da nossa bolsa, ele tem exatamente 5 carreiras, tá? Então, a gente vai fazer a quarta, depois a quinta. Pula esse, faz aqui a laçadinha ficar mais alta, pula esse primeiro ponto aqui, entra no segundo por trás, ó, na parte de cima aqui do ponto, pegando essas duas perninhas da laçada. Aí, você vai pegar a agulha, a linha, perdão, botar na agulha e passar lá pra trás. E agora, você vai vir com a agulha por baixo da laçada, colocar a agulha dentro da laçadinha, ó, certo? Ajustar, pra não ficar folgado, ajusta, pega o fio, passa aqui por baixo e sobe. Aí, você fez aqui, primeiro ponto da nossa quarta carreira, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, a gente vai fazer o mesmo processo de aumento, são 3 vezes que se repete. Na anterior era um sozinho, no próximo aumento. Nessa é 2 sozinhos para depois chegar no aumento, tá? Então, já toda vez que você iniciar aqui é o primeiro da lateral, não é da parte reta, tá? Então, já fizemos o primeiro sozinho, vamos lá fazer o segundo sozinho. E o próximo é o aumento. Então, vem aqui, pega o fio, faz um no mesmo lugar, faz o segundo. Fizemos uma vez o processo, agora a segunda vez, um sozinho, o segundo sozinho, no próximo, e no próximo, o aumento. Aqui a gente finaliza a segunda vez esse mesmo processo, vamos fazer a terceira vez, um sozinho, outro sozinho, e no próximo, o aumento. Aqui vocês podem notar que o aumento sempre vai bater exatamente, ó, no último ponto, que tá vendo um aumento da carreira anterior, no último ponto de aumento da carreira anterior, vai bater o próximo aumento da próxima carreira. E na próxima carreira a mesma coisa, quando você for fazendo novamente, aí você vai fazer sozinho, sozinho,
Aí vai chegar a hora do aumento, vai ser exatamente, ó, tá vendo que aqui tem um aumento da carreira? Nessa próxima carreira, a gente vai fazer o aumento exatamente no segundo ponto de aumento da carreira anterior, tá? Sempre se repete o mesmo processo. Eu não aconselho fazer assim exatamente quando é muitas carreiras, por isso você vai fazer o fundo do sexto, vai fazer, sei lá, 10, 12 carreiras, senão vai ficar assim aquelas pontinhas, né, marcado onde é o aumento. Mas como a gente vai fazer só mais uma, que essa é a quarta e precisamos de 5, então não vai fazer diferença no resultado você fazendo o aumento em cima de aumento, tá bom? Então aqui você vai seguir fazendo essa parte reta de 13 pontos, um ponto para cada ponto, até chegar aqui, ó. Tá vendo aqui o aumento? Então, aqui, ó, um ponto, segue um ponto. Quando chega aqui no ponto de aumento, é exatamente aqui onde você vai fazer o aumento. Então, significa que bem aqui você fez um sozinho, o segundo sozinho, o aumento. O primeiro sozinho, o segundo sozinho, o aumento, tá vendo? Exatamente no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Aí, fez outro sozinho e o aumento, 3 vezes, tá? Então, começou aqui, finaliza aqui. Aí, aqui vai sobrar os 13 pontos do outro lado, tá bom? Até aqui. Então, é isso que eu vou fazer, pra não ficar muito repetitivo, né? Você vai repetir também o mesmo processo que fez aqui, faz aqui, são 3 vezes o mesmo processo. Na parte reta é ponto sobre ponto. No meu caso, tem um 13 e tem um 13 de cada lado, tá? Então, vou fazer pra gente poder iniciar a nossa quinta carreira. Bem, eu finalizo aqui a nossa quarta carreira, e agora a gente vai passar pra nossa quinta e última carreira. Pra ninguém se perder, eu vou repetir novamente com vocês, tá? Ó, fiz o último ponto, a gente vai subir a laçada, pula o primeiro ponto da carreira, entra atrás do segundo, pega aqui o fio, passa pra trás, dessa forma aqui, ajusta pra não ficar grande aí o espaço. Aí, você pega aqui a agulha, passa por baixo da laçada. Ó, nesse caso, a gente não, assim como no anterior eu não mostrei, você não entra pegando mais a perninha, senão vai caracterizar ponto centrado, tá? Foi só na primeira, que era pra ficar mais firme, mas agora eu entro sempre só aqui, ó. Pego a agulha, coloco aqui dentro da laçada, ajusto, pega aqui o fio, passa por baixo, traz aqui pra frente, sobe a altura do ponto e faz o primeiro ponto da nossa última carreira, que é a nossa quinta carreira, tá? Aqui, assim como nas anteriores, o aumento é gradativo. Então, na anterior foi 2 sozinhos para chegar no aumento. Nessa, é 3 sozinhos para poder chegar no aumento. Então, aqui já fiz o primeiro, que é o primeiro da carreira, o segundo e o terceiro. No próximo, a gente faz um aumento. Então, fiz 3 sozinhos e um aumento. Aí, repito o processo. 1, 2, 3 sozinhos, um aumento. 1, 2, 3 sozinhos e um aumento. E aí, vou fazer minha parte reta, tá? Então, é só repetir o mesmo processo. Olha, já fiz, né, o início, que eu mostrei pra vocês. 3 sozinhos, um aumento, 3 e um aumento, 3 e um aumento. Fiz a parte reta. Aqui, eu já cheguei, ó, 1, 2, 3 sozinhos, um aumento, 1, 2, terceiro sozinho, um aumento. Tô fazendo a segunda vez. Vou fazer aqui a terceira vez, pra poder finalizar essa outra lateral. Então, um sozinho, segundo e o terceiro. No próximo, o último aumento. E aí, a gente vem aqui pra parte reta, onde a gente repete ponto sobre ponto, né? Em cada um, a gente segue fazendo um ponto. Então, nossa base, vou finalizar ela aqui pra depois a gente começar a estruturar. Olha, já terminei aqui a carreira, vou mostrar pra vocês uma coisa que quase ninguém fala sobre isso, gente. Mas eu vejo muito, principalmente nos meus trabalhos, a questão da tensão de ponto. Tem dias que a gente tá com a tensão do ponto muito acochadinho, tem dia que tá mais folgado. E pra vocês terem uma noção, vou mostrar pra vocês a bolsa azul que lá no início eu mostrei, né? Que é essa aqui, ó. Ó, pra vocês terem noção, eu verifiquei que tem uma pequena diferença. Aqui eu vou colocar um marcador só pra não desmanchar. Mosquitão, na verdade, né? Tem uma pequena diferença no tamanho. Acho que dá pra vocês notarem. Vou esticar essa aqui, ajeitar assim. Já tá meio oval. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Parece muito pouco, mas tem uma pequena diferença, principalmente na largura. Porque a minha tensão do ponto hoje tá muito mais folgadinha do que no dia que eu fizesse. Então, às vezes, acontece isso, tá? É só um detalhe que eu tô falando pra vocês, que às vezes fala assim, eu já contei até pra mim ver se tá a mesma quantidade de pontos. Inclusive, aqui, eu vou até medir pra vocês,
e falar pra vocês que ao final nós vamos ter aqui, dessa quinta carreira, né? Nós vamos ter exatamente 57 pontos, tá? Conta aí que vai dar, se você estiver fazendo a mesma quantidade que eu fiz desde o início, vai dar exatamente 57 pontos. Então, tem a mesma quantidade da azul ali, porém, um pouquinho levemente maior, por causa da minha intenção do ponto, que hoje tá mais folgadinha, né? Ó, aqui nós temos aproximadamente 25 centímetros, tá? 25 por 10, quase 11, né? 10,5 mais ou menos. Agora, a gente vai pegar as bailarinas pra gente colocar aqui e estruturar. Aqui eu vou pegar uma peça, já tá aqui, ó, de outros trabalhos que eu fiz, que sobrou. Então, vou pegar essa tela, vou posicionar aqui e ver mais ou menos onde é que eu tenho que cortar. A tela tem que ficar, gente, ó, essa última carreira, ela não pode ficar aqui, ó, rente com a carreira, ela tem que ficar levemente menor. Mais ou menos aqui, tá? Pra não atrapalhar, ó, até aqui mais ou menos, ó, nas perninhas da parte de baixo do ponto. Que é pra não atrapalhar aqui a carreira que vai subir a bolsa, tá? Então, eu vou cortar a tela, ó, com a tesoura mesmo, no formato que tá aqui o fundo, e trazer a agulha de costura pra gente poder iniciar a costura dela no fundo. Então, agora a gente vai iniciar nossa costura, já coloquei o fio aqui na agulha. Aproveito o restinho de fio de outros trabalhos e de outros forros que eu costurei, né, que ficou na agulha. Aproveito aqui nesse momento, já que eu vou forrar minha bolsa e não vai aparecer, né? Então, não precisa você ser exatamente da cor do fio, né, aqui do crochê. Então, aqui você vai entrar na tela e vai entrar na bolsa, tá? Você pode entrar nesse primeiro buraquinho da tela, no segundo, tanto faz. Fica super seguro, não vai soltar. Então, você vai, ó, sempre pulo um ou dois, no próximo eu entro e vou costurando, ó, prendendo a tela na bolsa. Coloco esses clipes aqui, né, pra facilitar a minha vida, já ficar no lugar enquanto a gente vai costurando. Inclusive, vou até colocar aqui pra não sair do lugar, porque esse caso você costurar e depois sai do lugar e fica torto, ou então, né, vai além do que ele deve ir. Se você vê necessidade, ó, esse aqui eu acho que eu vou cortar um pouquinho mais, não ficar tão grande, você vai lá e vai ajustando, tá bom? Então, passo a passo, não vou me demorar muito aqui, é só esse o processo. Costura ao redor todinho, até finalizar aqui de prender essa tela aqui no fundo, pra deixar o nosso fundo da bolsa mais firme, mais estruturado, consequentemente mais profissional e mais bonito, né? Então, vou fazer aqui, já retorno com essa parte aqui finalizada. Bom, aqui a gente finalizou, né, esse passo a passo, eu mostrei pra vocês bem mais rápido aí, pra poder ganhar tempo, mas com certeza vocês entenderam. O que nós vamos fazer agora, não vou nem tirar o marcador, é entender a questão do ponto fantasia da nossa bolsa, tá? Pra que dê certo certinho, a gente precisa exatamente de ter múltiplos de 3, tá? Então, pra que a gente tenha múltiplos de 3, nós temos que contar quantos pontos temos. Uma correção aqui, eu falei pra vocês anteriormente que a gente terminaria com 57 pontos, mas na verdade é 56, tá? 56 pontos. E aí, eu vou pegar esses 56 pontos, dividir por 3, não vai dar um número inteiro. Vai dar 18, alguma coisinha. Então, a gente precisa de um resultado que seja um número inteiro, ou seria 18 ou 19. Não pode ser um número que tenha vírgulas, tá? O resultado dessa divisão. Então, você vai pegar a quantidade de pontos que você tem aí, vai dividir por 3 e o resultado tem que ter um número inteiro. Então, eu vi que o 56 não vai dar múltiplo de 3. Aí, o que que eu fiz? Coloquei mais um ponto para ver. Peguei, então, 57, dividi por 3, deu exatamente um número fixo, um número inteiro, 19. Significa que sim, agora 57
é múltiplo de 3. Se não tivesse dado, eu colocava mais um ponto e via se esse ponto 58 dividido por 3 dava número inteiro. Então, é só esse o processo. Você vai analisar quantos pontos você tem, dividir por 3. Se o resultado não deu o número inteiro, por exemplo, deu um número com vírgula, você vai acrescentar mais um ponto. Divide por 3, acrescenta mais um, até dar um número inteiro. Aí, no meu caso, eu vou precisar acrescentar mais um ponto só mais um ponto já é suficiente para fechar aqui a questão do múltiplo do desenho do ponto fantasia.